Liguei. Então, hoje, vocês pensam que nós vamos estudar sobre Bíblia? Mas nós vamos estudar sobre Bíblia, mas vamos estudar ciência. Agora está se falando tanto em ciência, né? Porque por causa do Covid, né? Então não pode falar tem que usar a ciência, não pode especular. Então nós vamos falar de ciência também para falar da Bíblia. Então eu quero falar sobre leis da física. Quem estudou física lá na escola, quer dizer, no Brasil, né? Aqui acho que as crianças não estudam física, vai estudar só na faculdade, mas no Brasil a gente estuda física desde sempre. O ensino no Brasil é muito bom. Pelo menos era na minha época, não sei como é que está agora, mas na minha época era muito bom, e a gente aprende física. E a física, nós vamos estudar sobre duas leis da física, e a primeira hoje é o seguinte: dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo no universo. Olha só que louco. Isso, o que tem a ver com a nossa palavra de domingo? Então, eu vou dizer uma coisa aqui. Primeiro, não existe ocupação dupla. Então, não existe ocupação dupla nem para corpos, amores, olha como estou profundo, palavras e deuses, tá? Então, nós vamos ver o que é que ocupa espaço no universo. Primeiro, os corpos, né? O corpo é matéria, anjo é matéria. Nenhuma coisa criada pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, tá? Então, vamos saber isso. Não existe, tudo que é criado não é onipresente. Onipresente é somente Deus que não foi criado. Aí vocês vão perguntar, então, como é que existiu? Como é que Deus criou Deus? Ó, quando chegar lá em cima, você pergunta para ele. Eu não sou obrigada a saber isso, não, tá? Então, o que é? Corpos não ocupam e anjos não ocupam também. Então, a única coisa criada, tá? Todas as coisas criadas, elas têm, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, não pode, a única coisa que pode estar, o único ser que é onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, é Deus, que não foi criado, tá? Deus é uma coisa, se a gente pode falar isso, mas ele não foi criado, ele sempre existiu, então é o único onipresente, tá? E aí tem um detalhe que eu gosto muito do Salmo 139, versículos 7 a 10, que ele diz sobre a onipresença de Deus. E é muito legal para os nossos momentos, né? Vocês sabem que as nossas conversas sempre são assim, de acordo com o nosso momento, como colocar em prática. Então, o salmista diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Quando a Bíblia fala espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, tá? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão e a tua destra me susterá. Eu acho mal barato esse salmo, porque fala assim, não é que Deus está em todo lugar me perseguindo para se vingar de mim, para me torturar, não consigo fugir da ira de Deus. Não, gente, aqui que está dizendo o quê? Aonde quer que eu estiver, Deus vai estar lá para me guiar com a sua mão e a sua destra, quer dizer, a sua direita, vai me suster. Então, a única coisa que ocupa vários espaços ao mesmo tempo é Deus, tá? E aí a gente ouve muitas vezes as pessoas falando, eu tenho um vazio tão grande e esse vazio eu tento encher com um monte de coisa. Só Deus pode encher o seu vazio, encher o vazio do outro ao mesmo tempo. Nós vamos falar sobre o vazio mais para frente, tá bom? Então, então vamos ver o que é que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, primeiro é Deus. Deus é onipresente, ele é o único que consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Amor ao próximo, tá? E amor ao dinheiro não ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se você ama tanto o seu dinheiro, você jamais vai ajudar o próximo. E se você ama o próximo, o dinheiro para você não tem valor. Então, por que eu estou dizendo isso? No caso de você ajudar um necessitado, o seu próximo que está precisando de alguma coisa, e de repente você tem um dinheiro na poupança e você sabe que pode ajudar aquele próximo, aí fica, você ama quem mais? Quem você vai amar mais? O próximo ou o dinheiro, tá? Amor a duas pessoas. Gente, eu já ouvi isso muito na minha juventude, de amiga minha. Ai, não sei o que eu faço. Namorado, amo os dois igual. Não existe. Não existe. Amar duas pessoas. A única exceção
que você pode amar duas pessoas da mesma maneira é mãe para filho. Eu só tenho um filho, tá? Mas quem tem mais de um filho sabe que quando você ama o filho, você consegue amar com o mesmo peso. Questão de afinidade é outra coisa. De repente você tem mais conversa com um do que com o outro, mas isso não quer dizer falta de amor. O único amor que você consegue dividir é amor de mãe para filho. O resto você tem que optar. Você tem que optar. E coitadinho dos maridos que colocam assim, né? Chega para a esposa e fala assim: ou ele ou eu, ô dó. Falar isso para a filha, você dançou no primeiro momento, porque se a mãe tiver que escolher entre o marido e o filho, tadinho do marido, pega a trouxa, negão. Então, o que que acontece? Então, vamos saber isso. Amor também não ocupam, dois amores não ocupam o mesmo espaço, tá? Tiago fala bastante sobre a carta de Paulo a Tiago, sobre a boca, né? O que é que vai falar da palavra, e tem um verso que eu acho muito legal, que é o Tiago 3:11, que ele diz o seguinte: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então, também palavras boas e palavras ruins não podem sair da mesma boca. Então, eu digo para você, se duas coisas não podem estar juntas. Uma pessoa que só reclama, ela dificilmente ela vai conseguir ver o lado bom e falar coisas boas. Então, uma pessoa que só fala coisa má, ela não vai falar coisa boa. Uma pessoa que só fala coisa boa, não vai nem lembrar das coisas más para falar. Na mesma boca, não vai sair. Então, você tem que optar em quem vai tomar um lugar na sua vida e quem você realmente ama, o que é que você realmente está falando. E aí, Mateus 6:24, Jesus, gente, é Jesus, não é qualquer um, não. Ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí eu coloco outros deuses. Aqui Jesus está falando sobre riqueza, sobre dinheiro, mas eu vou falar uma coisa para você, tá? Você não pode adorar dois deuses. E deuses não necessariamente aqui está falando, se referindo às riquezas, mas muitas vezes o seu Deus é o seu emprego, é a sua casa limpa, é até o seu filho. Ah, mas eu tenho que amar o filho. Você tem que amar seu filho, mas o Deus da sua vida tem que ser Deus, tá? E volto a falar o que nós já falamos, acho que foi na quinta-feira, sobre qual é o papel de Jesus na sua vida. Não, foi domingo, eu acho. Qual é o papel de Jesus? Jesus é o Salvador ou ele é o Senhor da sua vida? A partir do momento que ele é o Senhor, ele é Deus na sua vida. Então, Deus é o quê? É aquilo que monitora toda a sua vida. Deus é aquilo que vai ter o maior peso na hora de uma decisão. Deus é aquilo que vai definir a prioridade das suas escolhas, tá? Então, nós precisamos ter firmeza. Você precisa ter firmeza, saber decidir o que é que vai dirigir a sua vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo de 5 a 8, ele diz o seguinte: porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Faça, porém, com fé, em nada duvidando. Ai, olha isso aqui, gente. Isso aqui acho que é para mim, para você e para a Everybody. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você já foi na praia? Como é que é a onda? E vai. Depois vem e vai. O que duvida é assim, tem ondas de fé. Então, não é uma coisa constante. Então, tudo depende. O inimigo vai ficar esperando a hora que baixar para poder entrar. Então, como que é a sua fé? Tá? É como a onda do mar, que é impelida pelo vento e que depois acaba. Então, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é ânimo dobre? É o bipolar. Então, tá vendo? Naquela época já tinha o bipolar. Então, o que é? Cada hora tá de um jeito. Quem gosta de conviver com uma pessoa assim? Primeira vez que você vê, você tem que ficar esperando, fica olhando assim, com o rabo de olho para saber. Será que hoje ele tá de boa? Você acha que hoje ele tá ruim? Você acha que hoje ele vai me dar beijinho ou vai me dar um soco? Né? Existem pessoas que são assim. Então, essas pessoas são inconstantes, tá? E o Senhor, ele não vai alcançar nada do Senhor, porque não é constante. Então, nós vemos muito isso. Eu estava conversando com um amigo outro dia,
E ele diz que ele teve um problema, e uma vez um problema que perdeu problema com droga, perdeu toda a sua profissão, e aí depois ele voltou, se recuperou, e aí depois veio o problema de droga, caiu de novo. Gente, o que é isso? Nós temos que nos fortalecer, e o mundo é muito astuto, então você tem que estar muito firme. Ai, mas crente faz lavagem cerebral. Eu quero... ouvi uma mulher na minha igreja uma vez, inclusive ela já faleceu essa semana, esse ano, e ela dizia assim: eu não vou fazer a cabeça da minha filha, eu quero que a minha filha tenha a mente aberta. E eu vou falar para vocês, mente aberta é um problema, porque o diabo vem e joga qualquer coisa lá dentro. Eu tentei criar minha filha na palavra, entendeu? Ai, mas é absoluto, é radical, é radical. Ah, quando ela for adulta, hoje ela já tem 20 anos, ela decide o que ela quer fazer, mas eu passei para ela aquilo que eu acredito, que eu julgo que ser certo. Então, esse negócio de mente aberta, decidir depois, nós vemos isso hoje com a história da ideologia de gênero. Ai, deixa eu escolher depois. Nós vemos o filha da Angelina Jolie, que resolveu que ia ser homem, aí ela deu o hormônio, mudou o nome da menina, agora a menina está com 17 anos e quer ser mulher. Então, peraí, aí eu quero ser moderna, eu quero respeitar tudo, peraí, dá pau, o índice de suicídio de pessoas que fazem cirurgia de sexo, e agora está sendo permitido a fazer isso até quando são crianças, tem uns retardados aí que estão querendo soltar essa lei. Gente, o que é isso? Qual é a função? Aonde que a família deixou de ocupar o seu papel? Isso nós vamos falar mais para frente, você deixar o seu lugar vazio. Então, o que acontece? Você tem que ser firme naquilo que você acredita, ensinar para os seus filhos, e eu digo seus filhos, não só o filho que nasceu da sua barriga, porque o seu filho é meu filho também, os filhos da igreja são os nossos filhos. Então, nós somos responsáveis pelos filhos da igreja. E os filhos da igreja não se restringe também à minha denominação, de onde eu vou. Não, são os filhos dos crentes, da igreja viva, a igreja militante. Então, até que ponto você pode deixar uma pessoa em cima do muro? Tá? Você pode ficar em cima do muro e deixar em cima do muro. Quando a criança está na formação do seu caráter, ela está com a HD limpa, ela precisa de informações firmes, de pulso firme, de ter certeza. Não, minha mãe acredita nisso, por algum motivo é. Agora, ai, não sei, decide quando você crescer. Filha, o cara não consegue decidir se quer deixar o cabelo comprido ou curto, ele vai saber decidir coisas mais profundas, sabe? Vamos deixar os extremos de lado, porque esse mundo está ficando muito chato de viver, tá louco? Acho que é por isso que Jesus não voltou, porque está muito chato aqui. Nossa, ele deixou, não estava tão ruim assim, não. Bom, então, resumindo, primeira lei da física: dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Você tem que ser firme e decidir numa coisa. Quem fica em cima do muro é aqui, como Paulo fala para Tiago, como a onda do mar, que vem e vai, e cada hora está de um jeito. É uma pessoa que você não pode contar, é uma pessoa que você... Tá lá, tá aí, você ama, tudo bem, mas na hora de trabalhar, você não pode trabalhar com uma pessoa dessa, porque você não sabe, naquele dia que você precisar, o que é que ele vai estar... que está passando na cachola dele, tá? Segunda lei da física. Vamos lá. Não existe espaço vazio no universo. Não existe espaço vazio no universo. E essa lei serve para quê? Amores, autoridades, deuses e pensamentos. Amores. Cuidado com relacionamentos convenientes e que não há amor. Gente, é muito comum uma pessoa, vamos falar para... Seria legal ter adolescente aqui ouvindo essa história. Aí vai casar por conveniência. Se você não ama, isso aqui é bem de mulher para mulher, tá? Se você não ama o seu marido, você está deixando um espaço vazio e corre o risco de você se apaixonar, porque o espaço está vazio. Não existe espaço vazio no universo, sempre vem alguém tomar o seu espaço. Então, cuidado com os relacionamentos que são apenas convenientes, que não são de amor. Tá? Cuidado com isso, porque você vai ficar com uma falha e você vai querer preencher essa falha. Inconscientemente, eu nem estou falando que você é quenga, que é do mal, não, é uma necessidade, tá? Autoridade. Se você não ocupar o seu lugar de autoridade, alguém vai ocupar, tá? Então, você precisa ter cuidado com omissão. Omissão é deixar o seu espaço vazio para que o outro entre. Ai, mas do que você está falando? Você
Ah, mas eu não trabalho fora, eu não sou líder de escola, eu não sou líder na minha igreja, qual é o meu lugar de autoridade? Você é autoridade em cima do seu lar, tá? Se você não tomar autoridade do seu lar, alguém vai vir e vai tomar. Se você chegar no seu lugar, vamos lembrar do rei Davi aqui. Davi foi ungido rei, né? Lembra lá? Davi lá foi ungido rei, olhinho lá, não sei o quê. E uma vez lá, quando ele já estava, meu marido prega sobre isso e é bárbaro. Primeira luta dele lá, o que ele faz? Ele vai, chama todo o conselho e pergunta: e aí, o que vocês acham? Um rei, um rei tem que tomar decisão, não tem que ouvir a opinião do povo, porque cada um diz um negócio. Aí cada um disse um negócio, eles foram e perderam. Até ele entender que ele era o rei, ele tinha que tomar o lugar dele. Quando ele descobriu que ele, porque ele já sabia de ouvir, mas quando ele entendeu que ele era o rei, ele era que decidia, aí que ele começou a vencer as batalhas e começou a ganhar, porque ele ocupou o espaço dele. Então, para não querer desagradar os outros, você acaba deixando. Ai, gente, tudo que fala. Vamos ver, vou dizer uma coisa. Suponhamos que na sua casa vai ter umas férias, esse exemplo eu estou roubando do meu marido também. Vai ter umas férias, e aí põe todo mundo na sala e começa assim: 5 filhos, imagina, papai, mamãe e 5 filhos. Aonde nós vamos nas férias? Aí um fala: eu quero ir para a praia, o outro eu quero ir para a montanha, o outro eu quero ficar em casa, o outro não sei o quê. Vão chegar a algum lugar? Não vão. Isso é uma coisa que tem, acho que a autoridade tem que ouvir a maioria e pensar e tomar uma decisão. Ok, nós vamos para a praia esse ano, no outro ano nós vamos para a montanha, você tem que ter autoridade, senão vão acabar indo a lugar nenhum. E ninguém segue alguém que não sabe para onde vai. Então, como você quer que os seus filhos te sigam, os seus filhos te respeitem no que você fala, se você não é firme nem nas decisões que você tem que tomar? Então, eu digo muito assim: dona da casa, a dona da casa decide o que vai fazer para comer. Tudo bem que de repente um ou outro pede alguma coisa, ela pode coordenar, mas não pode cada um querer decidir um negócio, ela vai ficar maluca. Então, por que chama dona de casa? É ela que decide. É ela que decide as coisas, tá? Então, existem os lugares. Quando a mulher se ausenta do papel dela, cada um. Aí vira aquela festa mexerica. Chega na hora do jantar, um tá com o prato no quarto, outro tá com o prato na televisão, o outro nem tá com o prato, e aí vira uma bagunça. E aí vira uma bagunça. Então, você precisa ocupar o seu lugar. Então, o chefe que deixa todo mundo falar, já vem até o office boy dar palpite no que você tem que falar, porque acha que você não é firme. Então, você tem que ocupar o seu espaço. Não permita que o seu espaço fique vazio, porque vai vir alguém e vai tomar. Então, nós vemos muito isso com viúvo, né? A mulher fica viúva, ela assume o papel. A mulher é fantástica, porque a mulher consegue assumir o papel do marido e continuar no papel de mulher, tá? Então, é muito comum você ver mulheres viúvas que conseguem formar os seus filhos, conseguem manter uma família, senso de família, que os filhos casam, têm suas próprias famílias, mas o ponto central ainda é a casa delas. Mulher faz isso, tá? Porque ela ocupa o lugar que o marido deixou porque morreu, ou foi embora, ou sei lá, mulher faz isso. Porém, homem tem essa dificuldade de ocupar um espaço que não é dele, ou até o espaço dele, alguns até largam de lado. O que acontece? Quando a mulher morre, o que o marido faz? Distribui um filho para cada prima e vai arrumar outra mulher. Ele desintegra a família. Por isso que nós dizemos que a família, a mulher é a cabeça do lar, a mulher o pilar do lar. Tá? O homem é o cabeça da família, mas a mulher é a estrutura, a mulher é a base do lar, porque aonde tiver uma mulher, uma mãe, a filharada está tudo em volta. Tá? Então, mulheres modernas, não deixem esse papel de lado, porque você, eu sou moderna, porque eu não sei cuidar da casa, não sei o que, eu vou trabalhar. Ok, você vai trabalhar, você vai estar ocupando um outro lugar que não é seu, vai deixar o seu ocupar, seu vazio. E quando você deixar o seu vazio, qualquer um entra no lugar. Então, vamos lá. Quando nós vamos falar de deuses também, é muito complicado, porque se você deixar o espaço de Deus sozinho, vai colocar outro. Então, eu gosto desse texto de Êxodo, e algumas pessoas que leem a Bíblia e que agem de forma contrária aos 10 mandamentos, me perdoa, e eu peço a Deus que você leia e veja que realmente é a Bíblia que está falando. Então, não terás outros deuses diante de mim. Aqui é muito sério. O que é Deus? Deus é aquilo que dirige a sua vida. Nós falamos isso frequentemente. Você não pode ter outro Deus, mesmo que seja o seu marido, o seu filho, a sua casa, o seu trabalho, o seu carro. Deus tem que ser Deus. Você não pode ter outro além dele, tá? É o único. Deus, ele não abre mão do lugar dele.
porque Deus é santo, tá? Então, o Êxodo 20, o primeiro mandamento, que é o primeiro mandamento, ele diz o seguinte: não terás outro deuses diante de mim, não farás para ti estátua de escultura, nem semelhante de alguma coisa do que é em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não adorarás, não lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, isso é promessa. Então, Deus não abre mão do lugar dele. Então, você também não deve abrir mão e colocar outra coisa no lugar de Deus na sua vida. E todas as pessoas que se desviam do foco, colocam outro Deus, vai se estrupiar lá na frente, tá? E para acabar, nós temos aqui pensamentos. Pensamentos. O que está... Não deixe a sua mente vazia. Não deixe a sua cabeça oca. Por quê? Pensamento também, por mais que você resolva, eu não vou fazer nada, a sua cabeça não para. Você sabia que até quando você está dormindo, a sua unha cresce, o seu cabelo cresce, você está engordando, você está emagrecendo, o seu metabolismo está funcionando, então o seu corpo não para. O que vai descansar é só a sua mente, o seu corpo não para. E o seu pensamento continua ligado. Tem até uns cursos de inglês, curso de idioma, curso de mentalização, que você põe um negócio para ficar ouvindo enquanto você dorme. Quer dizer que você está dormindo, mas seu ouvido e uma parte do seu cérebro está funcionando, tá? Então, eu amo esse texto de Filipenses, que Paulo tá, eu diria que é a carta da alegria de Filipenses, Filipenses 4:8, que ele fala, finalmente, tipo assim, para acabar com a história, depois de tudo que eu falei, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se de algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui ele não fala, ocupe o seu pensamento com preocupação, com tristeza, com amargura, com nada. E se você ocupar o seu pensamento, deixar o seu pensamento vazio, não é você tem que colocar pensamentos bons, porque nós temos o inimigo que vai ficar, ele não age na sua vida, mas ele senta no seu ombro e fica falando no seu ouvido coisas para desviar a sua fé. Então, o que acontece? Você não merece, você é um perdedor, não tem jeito, o mundo jaz no maligno, você está ferrado. Então, se ficar enchendo o seu ouvido, enchendo a sua mente dessas coisas, o que acontece? Não vai ter espaço para as palavras, para as bênçãos de Deus. Então, você tem que ocupar sua mente com as promessas de Deus, porque se a sua mente, seu pensamento estiver recheado com as promessas de Deus, pode vir qualquer um enviado do capeta falar alguma coisa para você e você fala, não é isso. Eu vou combater com a palavra, com a verdade, porque eu já estou recheada, minha mente já está repleta das mensagens, das promessas que eu tenho para a minha vida. E eu volto a falar, é uma questão de identidade. Então, o que você tem que botar no seu pensamento? Não existe espaço vazio no universo. Se você não estiver recheando a sua mente com pensamentos que vêm de Deus, dizendo quem você é, o que Deus prometeu para você, vai vir, vai passar dúvidas, vai vir ataques à sua identidade para você desanimar no meio do caminho, tá? E aí, em Romanos 10:17 fala, ai, mas a fé vem da onde? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, da onde vai vir a minha fé? Se você ouvir a palavra, se ouvir a mensagem da fé, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. Se você ficar ouvindo a palavra de Cristo, vai aumentar a sua fé. Se você não ficar ouvindo a palavra de Cristo, o que Deus disse que você é, o que Deus diz que você merece, o que Deus diz a importância que você tem, você vai ficar ouvindo o diabo falando para você não tem jeito, acabou, para você é o fim da picada, porque você já está velho, porque você está doente, porque você está gagá, porque acabou. Então, todas as vezes que o mundo fala que acabou, eu acho o máximo, porque Deus fala assim, bom, então, acabou do mundo, agora ele vai começar comigo, e Deus vai dar o novo para você. E mesmo que o velho seja uma coisa que foi boa, de repente é o momento de mudar,
Você não sabe. Gente, eu falo sempre das vidas. Quantas vidas? A vida é curta. A vida é curta é nada. Hoje eu tenho 55 anos, já vivi tantas fases diferentes da minha vida e ainda vou viver mais. E eu quero é mais mesmo. Então, eu estou pronta para qualquer hora Deus falar assim, agora nós vamos começar a trabalhar diferente com você. Você só vai adquirindo experiência. Nossa, Senhor, mas funcionou tanto lá, quando eu estava lá na igrejinha, em Pindamonhangaba, tocando, organizando a igreja, vida cristã, lá com a minha guitarrinha, cantando. Gente, coitado do povo, eles tinham que ouvir eu cantar, que parecia uma gralha, mas eu estava lá, porque tinha que eu fazer, e eu sei que eu fiz um trabalho legal lá, então eu vou ficar lembrando daquele tempo, porque hoje eu estou aqui, porque eu tenho limitação com o idioma, porque eu não posso falar com as mulheres que eu gostaria, falar em inglês do jeito que eu gostaria, não importa, Deus me deu o Zoom para falar com vocês, com gente que fala o meu idioma, então Deus tem o novo, não fique chorando pelo passado, não fique dando ouvidos ao inimigo falar, seu tempo acabou, para você não tem jeito, Deus desistiu de você, isso é mentira do diabo, encha a sua mente com os pensamentos do quê? A promessa que ele fez para você, o que ele falou que você é e o que ele falou que você tem direito. Recheie o seu pensamento com isso, não deixe espaço vazio na sua cabeça para ser contaminado com as palavras do inimigo, tá? Então, quando você não ocupa o seu pensamento com ação de graça, tá? Você dá oportunidade para ouvir o que aparecer. Aí, então, o que que acontece? Eu gosto, amo o Salmo 1º. Eu já sei de cor. Descobri outro dia que eu fui falar para vocês, descobri que eu já sei de cor. Então, é o seguinte, nós sabemos que existem algumas emissoras de televisão que tem alguns jornais que é só desgraceira, né? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai falava que não dava para assistir o jornal da Rede Globo, que tinha que colocar uma bacia embaixo para escorrer o sangue que caía da televisão, porque era só desgraceira, né? Imagine se o seu Milton Coque tivesse vivo hoje, ele ia ter quebrado a televisão dele já. Porque você só ouve falar o quê? O mundo está acabando, Covid está matando, os governos não prestam. Gente, é só desgraça. Abre um jornal, um noticiário e vê se você vê alguma notícia boa. Gente, eu não acredito nisso. Eu acredito nas palavras de Joel, que fala que nos últimos tempos os velhos sonharão. Gente, sabe o que é sonhar? Não é que vai ter sonho assim de acordei de manhã, tive um sonho. Não, os velhos vão ter projetos. As crianças vão profetizar. Ai, a juventude está toda dragada, caída no mundão. Não, eu estou vendo jovens, uma geração nova, profetizando a palavra de Deus. Então, eu quero ter na minha cabeça que no final dos tempos é a palavra que está escrito lá em Joel. Eu não vou ouvir Globo e CNN, eu vou ouvir o que a Bíblia diz. Então, o que vai estar na minha cabeça? Qual é o espaço que vai estar vazio na minha cabeça? Nenhum, porque vamos voltar lá no Salmo 1º, que diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é muito mais que feliz. Quer dizer, mais do que feliz. Então, você quer ser mais do que feliz? Não deixe espaço vazio na sua cabeça, na sua mente. Então, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe quem é o escarnecedor? Aquele que zomba da sua fé. Aquele que está uma desgraceira do caramba, e você está falando, mas eu sei em quem tenho crido, porque Deus tem o melhor para mim. Fala, nossa, lá uma idiota. E você vai ficar ouvindo isso, sentar numa mesa das pessoas que estão dizendo que a sua fé é idiota, que você é bitolado, que você é radical, que a Bíblia não é bem assim, e eles estão se perdendo, eles estão querendo corromper o seu pensamento, então você não vai ser mais que feliz. Se você for mais que feliz, para você ser mais que feliz, você não pode andar no conselho dos ímpios, detém no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. O que você vai ter que ter? Mudar a sua mente. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E sabe o que vai acontecer com uma pessoa que faz isso? Mesmo no meio do tormento, mesmo no caos que nós estamos vivendo no mundo, ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Veja o que você está botando dentro da sua cabeça. Aí eu estou vendo pensamento positivo, aí porque eu estou vendo não sei o quê. Okay? Vá para a Bíblia. Você vai encontrar na palavra a resposta para tudo. Na Bíblia você vai encontrar a fonte. Não sabe aonde começar? Pega o Evangelho de João e vai lá na palavra de Jesus, o que Jesus falou que eu sou, o que Jesus falou que ele tem para mim. E aí as coisas vão começar a fluir. Você vai
formatar a sua mente. Paulo, até esqueci de colocar aqui, mas Paulo fala lá aos Romanos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é transformar a renovação da sua mente, não. Se transforme quando você tem a sua mente renovada. Não se conforme com esse século, não se conforme com as notícias de tristeza, com as notícias de desgraceira, que faz só você, quando você tem medo, você não avança. Existem duas forças muito fortes no mundo. Uma é o medo. O medo te neutraliza, o medo te paralisa, o medo te faz ter dúvidas. A única força maior do que o medo é o amor. A maior força do universo é o amor, e o amor lança fora todo medo, isso é bíblico. Então, em vez de você ficar com medo, que é isso que o mundo quer fazer, porque quando você está com medo, você não sai de casa, você é capaz de ficar 1 ano intocado dentro de casa, lavando a mão, porque pegou numa lata no supermercado e vem lavar a mão porque você vai morrer do vírus mortal. Gente, tem gente morrendo de câncer, gente morrendo de infarto, de pneumonia. Não mudou. Gente morrendo de gripe. O que mata gente de gripe não é um vírus ou outro que vai matar mais. Então, veja bem, aquele que está... Ninguém morre na véspera. Se você não morrer do coração hoje, for o seu dia, vai cair um avião na sua cabeça. Ninguém morre na véspera. Aquele que está na presença do Senhor, ele não morre na véspera. Você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não forem cumpridas na sua vida. Então, se você tem promessa de Deus na sua vida, fica tranquilo que você não vai morrer antes disso. Ah, mas como é que eu vou saber que eu tenho promessa? Vai lá buscar na palavra. Tenha um relacionamento íntimo com Cristo. Não deixe a sua mente vazia para o diabo ficar jogando lixo. E lembre-se bem, uma mente vazia, uma mente aberta, qualquer um joga qualquer lixo lá. Eu quero ter a minha mente fechada, a minha mente selada, cimentada, fundamentada na palavra do Senhor, nas mensagens que ele tem para mim, nas promessas que ele tem para mim. E baseado nisso, eu vou conseguir seguir adiante. E mesmo no meio do mundo conturbado, eu vou conseguir ser plantado junto à água junto às águas eu vou dar o meu fruto no tempo e fora de tempo, a minha folhagem não vai murchar. E a Bíblia diz que eu serei bem-sucedido se eu formatar a minha mente de acordo com a palavra de Deus. Então, não deixe espaço vazio na sua mente. Não deixe espaço vazio. Preencha a sua mente com as promessas de Deus, com a sua identidade, com aquilo que Deus tem para você. E aí você vai ser bem-sucedido. Beijo grande para você. A gente se encontra lá.